Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, olá, tudo bom? A gente vai dar sequência aqui às nossas aulas de geografia. A gente vai falar sobre um assunto de extrema relevância. A gente precisa estar atento a esse assunto. Esse assunto ele cai em prova, ele não tem como não cair em prova. Pessoal, é um assunto que tem relevância tanto para a redação, ele tem um repertório sociocultural muito forte quando a gente vai falar sobre a redação, porque ele demanda uma carga de desigualdade social muito forte, ou seja, toda a carga de desigualdade social que o Brasil traz desde o seu surgimento em 1500 até hoje, ele está conciliada à concentração fundiária, então a concentração e distribuição de terras. Então, toda vez que a gente pensa no problema social no Brasil, isso vai de encontro a essa má distribuição de terra do Brasil, que vem do processo de colonização até hoje, a formação do Brasil. Então, pessoal, eu não posso deixar de falar sobre esse assunto. Vocês precisam ter esse repertório sociocultural para vocês terem em mente na redação de vocês, terem o que colocar, vocês embasarem, argumentarem a redação de vocês. Não só redação, mas também a gente vai ter um contexto histórico muito amplo para a prova de história, para a prova de geografia, para a prova de sociologia. É importantíssimo vocês conhecerem o nosso passado, o passado de concentração fundiária. A gente vai falar sobre datas, sobre leis. Isso é de extrema importância para que vocês montem esse repertório sociocultural de vocês. O aluno que ele quer fazer Enem, ele precisa ter conhecimento de mundo, né? Tanto para ter uma relação muito boa com a redação, como também para ter uma relação muito forte com a sua prova. Você, quando tem um pré-conhecimento sobre aquele assunto, você começa a ter uma certa facilidade de responder aquela questão. Então vamos sem mais delongas, vamos começar nosso assunto de hoje sobre o problema de concentração fundiária no Brasil. A gente sabe que isso é um problema latente, a gente já viu vários gráficos que há uma desconcentração, uma concentração fundiária, uma desigualdade na distribuição de terras no Brasil. Existem pouca gente com muita terra no Brasil, existe muita gente com pouca terra no Brasil, e isso diz respeito ao nosso passado, ao nosso passado colonial, nosso passado imperial. A gente precisa saber como isso funcionou para chegar até os dias de hoje com esses problemas sociais no campo, a formação do MST, a formação de vários problemas agrários. Então a gente precisa ter isso em mente. E aí eu vou começar minha aula com essa frase, né? Que a concentração fundiária no Brasil está diretamente, eu falo para vocês, está diretamente ligada à desigualdade social. Ou seja, se o Brasil é um país que tem uma desigualdade social, o abismo social entre ricos e pobres, então a gente tem que colocar isso como a mola motriz. A concentração fundiária, ela está ligada a essa desigualdade social. Então vamos entender, vamos para o recorte histórico. Eu espero que vocês anotem o máximo possível para que vocês entendam melhor. Então, a gente entende que em 1534 o Brasil ele foi colonizado, né? O rei de Portugal ele não queria vir para o Brasil, até porque era muito dispendioso, ele estava ganhando muito dinheiro nas Índias, e o Brasil ele se tornou uma terra que poderia ser invadida por franceses, por holandeses e por eu acho que ingleses. Então, a coroa portuguesa tomou uma decisão. Qual é a decisão? A coroa portuguesa decidiu terceirizar a expedição para o Brasil, a colonização do Brasil. Ou seja, a gente precisa entender que a colonização do Brasil ela foi diferente da colonização espanhola, porque na colonização espanhola, os próprios espanhóis, a coroa espanhola, ela decidiu colonizar. A colonização portuguesa ela foi diferente, porque os portugueses eles não tinham interesse de vir para o Brasil inicialmente. Então eles terceirizavam. Como é que é terceirizar? Eles vão trazer pessoas particulares que venham colonizar o Brasil, que venham explorar o Brasil, mas que não fosse a coroa. Então o que é que vai acontecer? Essas pessoas, esses particulares, eles vêm para o Brasil, eles vão explorar o Brasil, eles vão cultivar o Brasil e eles vão entregar parte do que eles produziram para a coroa portuguesa. Então, inicialmente a gente precisa entender isso, né? Que as capitanias hereditárias,
elas foram uma forma de terceirização das expedições, ou seja, as expedições no Brasil elas foram de cunho particular. O rei, a coroa portuguesa, ela não vem para o Brasil imediatamente para colonizar o Brasil. A coroa portuguesa, ela terceiriza essa colonização, ela manda terceirização. E quem é que vai fazer essa terceirização? Pessoas de conhecimento do rei. O rei ele vai ter conhecimento de pessoas ricas, abastadas, que queiram vir para Portugal para tomar de conta, né? E aí ele vai fazer a doação. A gente vai entender aqui que essa doação ela não era uma doação efetiva, ele não estava dando, ele estava dando a posse da terra, não era a terra não seria dessa pessoa que eles denominavam de capitães donatários, né? Então, os capitães donatários, que seriam aquelas pessoas que teriam a posse da terra, ele garantiria essa terra por 2 documentos. O foral, né, que era um documento onde ele diria quais eram os direitos e deveres do capitão, né, o capitão donatário. Ou seja, o capitão donatário ele tinha vários direitos, mas ele também tinha deveres a cumprir. Por exemplo, os principais deveres que ele deveria cumprir era proteger contra invasão. A gente está vendo aqui, né, que cada capitania hereditária ele tinha que proteger a sua fronteira aqui contra invasores. Ele tinha que povoar, criar vilas. Olha só, pessoal. O capitão donatário ele poderia criar vilas. E além de criar vilas, ele poderia distribuir essa terra. Ele poderia distribuir, ou seja, essa capitania hereditária, ele poderia dividir essa capitania hereditária em lotes menores e poderia dar esses lotes menores a outras pessoas de sua confiança, que pudesse fazer basicamente a mesma coisa que ele estava fazendo, que a gente vai chamar esses lotes de terra, a gente vai chamar de sesmarias, certo? As sesmarias são pequenos lotes, ou pequenos assim, entre aspas, né? São lotes menores de terra das capitanias hereditárias, onde o capitão donatário ele poderia dar a posse também, ou seja, o capitão donatário ele também poderia dar a posse dessa terra a um conhecido, para que ele pudesse proteger também, povoar e produzir. Então, tudo que era produzido, uma parte ia para a coroa portuguesa e outra parte ficava com o capitão donatário. Então, de imediato, a gente já vai entender que na história, a colonização portuguesa, ele teve esse formato, né? Formato de dividir as terras. Observe e entenda que essas terras, essas sesmarias, essas divisão de lotes de terra eram dadas para pessoas ricas, pessoas extremamente poderosas. Então, o rei ele dava o poder de posse de terra para o capitão donatário, e o capitão donatário, por sua vez, através de um documento chamado de foral, ele tinha os seus direitos e deveres e distribuía essa terra em lotes menores, onde esses sesmeeiros, que são os seus consignatários, eles poderiam tomar conta dessa terra. São lotes gigantescos de terra, onde eles tinham que produzir, proteger e povoar. Bom, e existe um outro documento chamado de carta de doação. A carta de doação era um documento formal onde o rei ele doava a posse da terra para o capitão donatário, e o capitão donatário ele também fazia essa carta de doação para os seus sesmeeiros. Bom, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que não existia lei de terras no Brasil. A lei de terras não existia. Então, vamos supor, o sesmeeiro ele poderia simplesmente chegar numa determinada área e cercar aquela área dizendo que aquela terra era dele, porque não existia nenhuma lei que regulamentasse a posse de terra. Então não existia uma lei que regulamentasse que a terra era de A ou de B ou do Estado. Não existia isso. Não tinha como fazer essa divisão, certo? Então, esses sesmeeiros, eles eram geralmente pessoas de alto poder aquisitivo, né? Pessoas de confiança do capitão donatário, que por sinal eram de confiança do rei. Então, esse sistema de sesmarias, pessoal, para vocês terem uma ideia, esse sistema de sesmaria, eles foram além do sistema de capitanias hereditárias. Eles foram até a independência do Brasil, em 1822. Então, durou muito tempo, durou bastante tempo, e mesmo em 1822 não existia nenhuma lei que regulamentasse a posse de terra no Brasil, e esses sesmeeiros, eles acumulavam um lote de terra muito grande. A gente está olhando nesse mapa, a gente está vendo aqui com um quadradinho pequenininho, mas se a gente observar, na realidade,
ele se torna uma imensidão do tamanho de um município inteiro. E isso vai ficando de posse desse sesmeeiro, passando de geração em geração até chegar aos dias de hoje. E a gente pode perceber que quando a gente faz essa divisão no recorte histórico, de centenas de anos, né, essas divisões passando por famílias, a gente pode perceber que essas sesmarias que eram divididas aqui, elas foram sendo transferidas de geração em geração e a população mais pobre ela ficava longe dessa posse dessa terra. E isso vai gerar um impasse social muito forte, né? Bom, aí o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que há uma mudança na estrutura, há uma mudança no Brasil, então há uma mudança não só no Brasil, mas no mundo, e que esse cenário de posse de terra ele vai ter que mudar, certo? Por exemplo, a gente vai falar que o sistema de sesmarias ele vai começar em 1534 e vai perdurar até 1822, quase 300 anos, de um Brasil totalmente sem leis de posse de terra, sem leis de distribuição de terra, onde os sesmeeiros poderiam governar dentro da sua terra gigantescos lotes de terra. A gente precisa entender que o Brasil adotou o sistema de plantation, certo? E o sistema de plantation é um sistema de monocultura em larga escala para a produção internacional. Então a gente pode entender que o sistema de plantation adotado no Brasil, principalmente na cana-de-açúcar, depois vai se passar pelo café, são produtos, são um tipo de plantação onde eles usam em latifúndios. Então o latifúndio era importantíssimo para a produção e geração de renda no Brasil colônia. Bom, e quando a gente fala sobre o Brasil Império? Mesmo no Brasil Império, a gente vai ter um vácuo de 1822 até 1850, onde as terras brasileiras elas vão simplesmente ficar no vácuo. Não existe capitanias hereditárias, não existe sesmarias e também não existe nenhuma lei que regulamente a posse de terra. Então, de 1822 até 1850 não vai ter nada, simplesmente nada. Então, qualquer particular que fosse numa terra e circulasse aquela terra, ele tinha direito a ela. Bom, mas nem tudo ficou assim, né? A gente precisa entender que há uma mudança geral no mundo e no Brasil e que as leis que regulamentam a posse de terra elas precisam ser regulamentadas. Por quê? Eu vou voltar aqui no slide para não dar spoiler. A gente vai ter que entender o seguinte. Há uma mudança muito grande no século, principalmente no século XIX, início do século XVII, final do século XIX, e que força o Brasil a adotar medidas mais drásticas sobre a regulamentação de posse de terra. Primeiro, a gente vai ter ideais iluministas. Então, o que os ideais iluministas eles têm a ver com isso? Os ideais iluministas, eles pregam, se a gente observar e assistir uma aula sobre o iluminismo, a gente vai notar que o Adam Smith, que é o pai do iluminismo, né, que ele vai defender a existência da propriedade privada, certo? Então, assim, se ele vai defender a existência da propriedade privada, o Estado ele precisa se regulamentar para dizer que aquelas terras que não têm dono pertencem ao Estado. Porque se não são do Estado, qualquer pessoa pode tomar para si, porque a adoção da propriedade privada ela vem acontecendo, o iluminismo ele vem crescendo e as pessoas elas querem ter agora a propriedade da terra, não mais a posse, mas elas querem ter a propriedade da terra. Não só isso, a gente precisa entender também que a gente vai entendendo aqui o contexto no geral, tá? Vamos por partes. Em 1850, ou seja, a gente está vendo aqui que 1822 foi a independência do Brasil, até 1850 não lei nenhuma para regulamentar a posse de terra. O Brasil entrou num vácuo de leis que regulamentassem a posse da terra, então qualquer pessoa que chegasse e pegasse a sua terra era dela. O governo de Dom Pedro II, certo? Dom Pedro I já tinha saído. O governo de Dom Pedro II foi assinada a primeira lei que regulamentava a posse de terras no Brasil. A Lei de Terras, o nome dela é essa mesmo, Lei de Terras, certo? Essa Lei de Terras, ela traçava e dizia que toda terra que não tem dono, ela automaticamente pertence ao Estado. O que significa isso? São chamadas de terras devolutas. Quando a gente tem um conceito de terras devolutas, a gente pode dizer que a terra só poderá ser adquirida por venda ou por compra, certo?
Ou seja, você só pode ser dono se alguém vender ou se você comprar. E se o Estado não te vende, você não é dono. Aquela terra pertence ao Estado. Então qualquer terra que não tem dono pertence ao Estado. E aí a gente vai perceber a intensificação das desigualdades. A gente precisa entender um outro contexto. Não só do contexto iluminista, a gente precisa entender que o Brasil começou a andar, a partir de 1850, por uma campanha de abolicionista. Peraí, pessoal. Observe que trágico seria ou que feliz seria para o Brasil se houvesse a abolição da escravatura, né? Houvesse a abolição da escravatura, que trágico seria para os donos de terra no Brasil, para os proprietários de terra, né? Mas que seria espetacular para a organização social do Brasil hoje. O Brasil seria totalmente diferente se isso tivesse acontecido, mas infelizmente não aconteceu. Mas você imagina, pessoal, o que é que aconteceria se houvesse a abolição da escravatura e não houvesse nenhuma lei que regulamentasse a posse de terra? Ou seja, todo escravo liberto, ele poderia simplesmente se apossar de uma terra, cercar aquela terra e começar a produzir por si só. E aí, pessoal, nós não teríamos desigualdade social. Por quê? Porque as terras, elas seriam distribuídas de forma igualitária entre a população carente e a população rica. Mas o governo, Dom Pedro II, ele se antecipou à abolição da escravatura e lançou a Lei de Terras Devolutas, dizendo que você só tem acesso à terra se você comprá-la. Agora, imagine a situação de um negro liberto, ele sai praticamente liso, sem nenhum centavo, e como é que ele vai se apropriar de uma terra? Se ele não pode, porque aí existe uma lei que impede ele ter acesso àquela terra. Então, esse negro liberto, ele vai acabar voltando para as fazendas porque ele não tem como sobreviver sozinho. A gente vai ter que entender que há um outro contexto muito forte também, que vai ser o seguinte: nós temos a unificação da Alemanha e da Itália na Europa nesse período, e essa unificação da Alemanha e da Itália na Europa nesse período vai fazer com que existam muitos conflitos armados, existam muitas guerras lá nesse período, e muitos italianos e alemães, eles acabam migrando para o Brasil para fugir desses conflitos. E esses alemães e esses italianos, eles chegam no Brasil e eles não poderiam se apossar de terras porque o governo brasileiro começou a se preocupar em dar terras para estrangeiros, e foi aí que eles tiveram a iniciativa de criar essa lei de terras no Brasil. E aí, pessoal, a partir dessa lei de terras no Brasil, a gente vai ter o abismo social realmente. Então, eu espero que vocês entendam o seguinte: até 1850, de 1534 até 1850, a gente tem uma concentração de terra, mas uma concentração de terra não legal, certo? Quando eu falo não legal, porque não existia nenhuma lei. A concentração de terra ela acontecia porque o governo, na época, né, seja ele colonial, seja ele imperial, ele determinava que a terra deveria ficar na mão de abastados, né, pessoas mais ricas e perto do rei ou do capitão donatário. A partir de 1850, nós temos uma concentração de terra garantida pela lei. Ou seja, a lei ela nega a distribuição de terra à população mais carente, ela nega o acesso à terra aos imigrantes europeus que vieram morar para o Brasil e vieram fugir dos conflitos armados. E aí nós vamos ter essa lei de terras neste período que vai intensificar a desigualdade social no Brasil até os dias de hoje, porque essa lei ela vai ratificar a desigualdade social no Brasil. Então, qual o contexto social que o Brasil vivia? O Brasil vivia transformações econômicas muito fortes. Por que o Brasil vivia transformações econômicas muito fortes? Primeiro, no mundo afora, na Europa, principalmente no início nos Estados Unidos, a gente vai ter a explosão da Revolução Industrial. O Brasil começa a comprar produtos industrializados, e essas indústrias elas acabam tendo um papel muito forte na mudança estrutural econômica no Brasil. Então, muitas pessoas ricas tiveram acesso a esses produtos industrializados, e isso vai acabar mudando o panorama social do Brasil, e essas pessoas elas precisavam garantir a propriedade delas sobre as terras. Então, além do mais, o Brasil se torna um dos maiores exportadores de café no século XIX. E isso garante aos grandes proprietários de terra que eles tivessem mais vantagem. Você imagina se uma pessoa pobre tivesse terra também, ele também seria um grande proprietário de café, produtor de café, e ele seria
um concorrente muito alto a esses barões do café. Então, esse abismo social criado, ele garante a hegemonia da população rica no Brasil, né? Além das transformações econômicas, nós temos as transformações sociais muito fortes no mundo e no Brasil. A gente acabou de falar sobre a escravidão, né? O Brasil vai passar por um processo de redução de escravidão. É importante que vocês entendam que no mesmo ano da assinatura da Lei de Terras vai ser assinada a Lei Eusébio de Queiroz, e essa lei vai ser a lei de proibição do tráfico negreiro. Não é uma proibição da escravatura, é a proibição do tráfico negreiro. Está proibido trazer negro da Europa ou da África para o Brasil, certo? E aí a gente falou aqui sobre a vinda de imigrantes estrangeiros no Brasil, né? Os italianos e alemães, que eles estavam fugindo dos conflitos de unificação lá na Europa. E a gente vai ter um conceito de iluminismo, né? A propriedade privada, a propriedade de liberdade. Ou seja, o iluminismo ele tanto questiona a escravidão, então o iluminismo ele se torna uma realidade muito forte para a propriedade de terra, porque os negros libertos eles poderiam se tornar concorrentes dos barões do café, e aí eles tinham que garantir que esses negros não tivessem terra, caso eles tenham liberdade. E a propriedade privada, que era um fundamento do iluminismo muito forte na época. Eu fiz um recorte aqui interessante, né? A Lei de Terras de 1850, a Lei número 601, de 18 de setembro de 1850. Foi a primeira iniciativa no sentido de organizar a propriedade privada do Brasil. Propriedade privada do Brasil. Até então não havia nenhum documento que regulamentasse a posse de terra, e com as modificações sociais e econômicas pelas quais passa o Brasil, o governo se viu pressionado a organizar essa questão. Então a gente entende aqui qual é o contexto social e econômico que o Brasil determinou a criação dessa lei de terras, né? É uma determinação para garantir a hegemonia da população mais rica sobre a terra. Bom, e a gente vai ter essa lei de terras, ela vai valer de 1850, ela vai se perdurar até, ela vai entrar pela República, ela vai ter uma mudança na Constituição de 1946. Pronto. Eu gostaria de fazer um parêntese aqui em 1946, porque vai ser a Constituição de Dutra, vai ser a Constituição pós-Era Vargas, né? Então, a Era Vargas foi um governo ditatorial de Vargas, né? Uma Constituição um pouco mais impositiva, e nós vamos ter a primeira, uma Constituição mais liberal, uma Constituição mais de caráter liberal. A gente entende que ao final da Segunda Guerra Mundial, o liberalismo ele ganha força, né? na visão de Dutra. Então, o que acontece? O presidente Dutra ele vai criar um jargão, né? Uma frase que toda terra precisa ter sua função social. O que significa isso, galera? Toda terra no Brasil, além dela existir, ela precisa ter uma função social. Ou seja, uma terra improdutiva, ela precisa ser produtiva. Uma terra que passa um rio dentro, você pode utilizá-la? Pode, mas você precisa proteger a mata ciliar. Você precisa regulamentar o reflorestamento, você precisa preservar as matas, você precisa pagar os seus impostos. Então, toda terra precisa ter uma função social. O que é uma função social? Vamos supor, eu tenho uma terra, supomos aqui, né? Uma suposição. Se nós temos duas terras aqui de dois donos, A e B. E aí, esse dono A, ele usa essa terra, ele planta a sua terra, certo? Ele planta para alimentar a sua família. E o dono B, ele simplesmente é dono da terra. Esse cara, ele está cumprindo a sua função social, porque a terra dele está cumprindo a função social de alimentar, mas a terra B não está cumprindo sua função social. Ela precisa ajudar a população, ela precisa estar presente. Nem que ele tenha que preservar a natureza, mas ela precisa estar com a sua função social ativa. Isso era na visão de Dutra, uma visão mais liberal, e isso vai ganhar força lá na frente, a gente vai entender. Então, em 1960, nós vamos ter o presidente João Goulart, um presidente que tem características de esquerda, a gente vai ver isso na história, na próxima semana, e ele vai implementar a reforma de base, né? E dentro da reforma de base de João Goulart, ele promete a reforma agrária.
Povo, e o que é a reforma agrária? A reforma agrária ela diz que essa terra que ela está improdutiva, que ela não está exercendo a sua função social, ela será dividida e será distribuída para a população carente, para a agricultura familiar, para que cada família pudesse se restabelecer dentro dessas terras improdutivas. Lembrem, a reforma agrária, ela fala de terras improdutivas que não estavam cumprindo a sua função social. Essas terras seriam divididas e redistribuídas para a população carente. João Goulart, ele queria compensar os 3 séculos de desigualdade social e distribuição de terras que aconteceu no Brasil. Bom, claro que isso não vai acontecer, porque o Brasil vai sofrer o golpe, né? O golpe de 64. Eu falo golpe porque o Enem chama de golpe, então se o Enem chama de golpe, então eu também chamo, certo? Então o golpe de 64, ele vai... os militares, eles precisam dar uma resposta, né? Pô, a gente tirou o João Goulart ia fazer a reforma agrária, mas aí os militares, Castelo Branco, ele vai criar em 1964 o Estatuto da Terra. Prestem atenção. O Estatuto da Terra, ele vai ser um documento criado pelo governo militar brasileiro para dar um cala-boca na sociedade que estava apoiando o governo, a reforma de base de João Goulart. E esse documento ele serviu basicamente para definir conceitos de propriedade. Por exemplo, ele vai dizer o que é minifúndio. Uma terra de tantos hectares. O que é um latifúndio? É isso aqui. O que é um módulo rural? O que é um módulo fiscal? Então ele vai dizer mais ou menos o que é propriedade, o que é que se classifica latifúndio, minifúndio, e eles davam as bases para a reforma agrária. Esse documento, o Estatuto da Terra, ele serviu para se tornar o precursor da reforma agrária. O que é que vai acontecer, pessoal? Nos anos seguintes, os militares simplesmente colocaram esse projeto no esquecimento e ele nunca saiu do papel. O Estatuto da Terra, ele morreu, ele caducou, né, no governo militar. Os militares eles estiveram no governo até 85, mas isso aí também não saiu do papel. E aí, isso não saiu de forma alguma por nada, né? Então, estas ideias ela foi abandonada pelos militares, né? Porque eles tiveram que atender os interesses da elite da época. Quem era a elite? Os empresários, que estavam precisando das terras. A Igreja Católica, que era grande porte de terras, né? Distribuição de terra aqui no Brasil. A aristocracia rural e a alta classe média. Isso foi uma resposta dos militares para garantir o acesso da terra aos grandes empresários e deixar a terra na mão dos ricos, né? Bom, e aí a gente vai ter uma mudança estrutural, né? O Brasil ele vai continuar com os militares até 85 e nós vamos ter a Constituição de 88. A Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã, né? Ela vai refazer aquele discurso de Dutra de 1947, né? Ela vai falar o seguinte, que a terra ela deve continuar exercendo a sua função social. Mesma coisa que Dutra falou. E ocorrendo a desapropriação, a primeira vez em que a Constituição fala em desapropriar terra, improdutivas para fins da reforma agrária. Ou seja, a Constituição diz que se a terra ela for classificada improdutiva, essa terra ela pode ser desapropriada para fins de reforma agrária. Mas, professor, quem é que vai dizer que essa terra está improdutiva? Aí a Constituição vai criar um órgão chamado de INCRA, né? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e esse órgão ele vai definir quais são as terras improdutivas e quais são terras produtivas. Então, é nesse contexto que essa desapropriação ela serviria para a agricultura familiar, para a produção de alimento no campo. E para isso surge também, né, no período, surge também o MST, o Movimento dos Sem Terra, né? O Movimento dos Sem Terra que vai ser um órgão, vai ser um grupo, né, uma manifestação, um grupo social que ele vai lutar pelo direito de terra para que a reforma agrária efetivamente aconteça, né? E em 2002 nós vamos ter o governo Lula, né? Ele vai reafirmar a Constituição de 88, não vai mudar muita coisa. E aí, sobre a posse de terra no Brasil, a gente tem que lembrar em 2009 que
a concessão sobre a forma de leilões, ou seja, a Amazônia poderia ceder, essa cessão aqui é uma cessão de ceder, tá, pessoal? De ceder, ou seja, de doar, entre aspas, a exploração de madeira através de leilões, ou seja, as empresas nacionais ou internacionais que tiverem interesse de explorar madeira na Amazônia, elas poderiam fazê-lo através de leilões, né? Ah, mas você está entregando a Amazônia? Tá, uma forma de regulamentar esse tipo de exploração, certo? Mas que infelizmente isso contribui ainda mais para a concentração de terras, e a gente acabou falando aqui sobre os principais acontecimentos que geraram a concentração de terra no Brasil e que criaram esse abismo social desde o surgimento do Brasil em 1500, né, que vai com as capitanias hereditárias em 1534, até os dias atuais, e isso reflete muito na situação social que o Brasil viveu hoje. Então eu espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Isso pode servir para dentro da sua redação, para a Enem, e serve para muita coisa. Um grande abraço para vocês e aproveitem a aula.